How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. Vou ler Efésios 1:5, tá? Vou ler. Bom dia, né, gente? Antes de tudo. Vocês vão ficar famosos, né? Vai sair lá no canal do YouTube. Eu vou fazer como a gente sempre faz, tá, gente? Nós vamos ler um texto de Efésios 1:5, nós vamos fazer uma oração e vamos começar lá da página 10 do livro, tá? Vou pegar os temas aí mais por cima. Quando chegar ali na página 46, vou pré-resumir aqui o que a gente já estudou aí nos vídeos, quem conseguiu assistir todos os vídeos. Quem não conseguiu assistir todos os vídeos, eu vou pré-resumir aqui por tema, e quando chegar ali na página 46, se me falha a memória, 48, aí a gente abrange mais um tema ali sobre a questão da predestinação, né? Mas mesmo assim nós já vamos ler um texto aqui que fala sobre predestinação. Alguém ficou com muita dúvida lá nos vídeos, na matéria? É corrido, né? Eu sei que não é fácil, né? O trabalho, a família, a igreja também, a obra. E aí você vai assistindo, às vezes é o celular, é a internet. Esse aqui já é o de antropologia da próxima. Pessoal, nós vamos começar então. Soteriologia. Ó, tem um livrinho da matéria antropologia que já vai começar amanhã. O vídeo já sai amanhã mesmo. Na verdade, ele já está pronto, só vai lançar amanhã. Pessoal, esse mês, tá? A gente vai sair com um cronograma de todas as aulas, tá? Aí eu já consegui me organizar lá no podcast. São 2 lives, né? A gente vai ter as aulas. Não é obrigatório, né? Mas o pessoal gostou muito, né? A gente fez uma live lá, teste. E deu certo, o pessoal gostou, porque faz as aulas, aí eu pego um dia ao vivo ali, a gente faz uma transmissão só com aquele tema, diferente do que o pessoal faz, quando faz uma live, ou prega, ou faz um debate, a gente vai fazer a live com conteúdo da aula, né? Traz um resumo ali, o pessoal gostou, cobrou, o pessoal está cobrando, mas aí como já estava em curso da matéria, a gente deixou para começar esse método aí também na matéria que vai entrar amanhã. E a gente já postou um trabalho lá no Google Classroom, né? Só que tem muita gente não conseguiu ainda, a gente não consegue entrar na sala aí. Eu vi lá, e os nomes que fica lá, a gente vai tentar adaptar melhor, vou tentar ensinar os irmãos lá. Mesmo que a gente gravou o vídeo assim, mostrou, ainda tem gente que não consegue entrar nesses aplicativos, né? Tem pessoas que não conseguem mesmo. Então a gente vai ver um jeito aí que consegue auxiliar para a gente começar a usar mais, porque lá tem dentro desse aplicativo, tem um aplicativo que a escola hoje usa, né? O governo usa o Meet. Ele é bem leve, tranquilo, e vamos supor, aquela questão que você fala, puxa, às vezes a gente quer tirar uma dúvida, então a gente pode pegar um horário lá, tipo, sei lá, sábado à noite, sexta à noite, um dia mais tranquilo, assim, depois de um horário que já tenha acabado o culto, já esteja todo mundo no celular, na sua casa. A gente fala, ó, tal hora a gente vai entrar aí no Meet aí para tirar dúvida. Aí, ao vivo ali todo mundo pode perguntar ao vivo mesmo. Então isso é legal também, né? Uma ferramenta aí para crescer mais aí, né? E alguns irmãos acaba vindo aí só na aula mesmo, às vezes não consegue assistir todo o vídeo, e essa aula que a gente vem acaba ajudando aí também, né, aqui em Piruíba. Então isso é muito bom, tá? Vamos lá começar aí. Quem pode ler Efésios 1:5 aí? Isso, vamos lá.
Efésios 1:5. Fala assim, ó. E nós predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a beneplácito de sua vontade. Amém. Tá vendo aí, ó? Que fala o texto tá assim, a versão que tá aqui essa aqui é a Bíblia pentecostal, né, Thiago? O Thiago prestou. Mesmo texto, a versão um pouco diferente, mas o mesmo sentido, transliterado de forma diferente. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, tá? E o que fica aqui para nós é justo essa questão aqui do predestinou, tá? Para a gente começar aí. Vamos fazer uma oração. Vamos começar essa aula aí, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer por mais uma aula aqui em Peruíbe, junto com os irmãos aqui desta igreja abençoada, do nosso pastor Renato, que o Senhor venha abençoar a cada um, aqueles que já chegaram, aqueles que ainda estão por vir. E nós te louvamos, te pedimos que o Senhor abra as nossas faculdades mentais, o nosso intelecto para a compreensão dessa matéria, para que nós venhamos crescer não somente na graça, mas também no conhecimento. Amém. Glória a Deus. Atenção! Glória a Deus. É para ver se está todo mundo acordado, né? Tem gente que acorda de manhã assim, eu acordei cedo também, mas acorda muito cedo, pula da cama, né? Olha, meu Deus do céu, já atrasei. Aí nem lava o rosto, né? Só faz assim, ó. E se não foi o único café da manhã que tomou, né? E vem correndo, mas consegue chegar. Isso é bom, tá, gente? Ó, nós temos aí essa matéria que a gente estudou. E quando a gente fala de salvação no meio evangélico, cristão, né? No meio do próprio estudo mesmo, estudando a palavra de Deus, tem pessoas que encaixam essa ideia da salvação como uma coisa muito simples, né? Salvação, não, sou salvo. Ah, fulano ali é salvo, né? Ah, salvação, né? Tito 2:11, a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Parece que salvação é bem simples, né? E tem até, é claro que a gente fala, olha, em vista de você servir a outras religiões que têm as suas entidades, servir a Deus, que é o Deus verdadeiro, o Deus único, é muito simples. Porque você só precisa aceitar Jesus. Não é assim que fala? Bom, servir a Deus é simples, é só aceitar Jesus, né? Eu até falo assim na simplicidade, né? Quando eu ministro, eu falo assim, olha, me enganaram quando eu aceitei Jesus, né? Porque falaram assim, olha, aceita Jesus que tudo vai melhorar na sua vida. Passou uma semana, parece que eu ganhei um kit prova, né? Acho que foi só eu que aconteceu isso. Mas enfim, né? Estudando aí, vocês que acompanharam os vídeos, deu para perceber, tá? Que do ponto de vista bíblico, né? Salvação não é tão simples como as pessoas ilustram ou dizem, né? Porque para ser salvo, tá? Existem vários requisitos que uma pessoa ela tem que passar, né? Os últimos vídeos aí que teve da aula, eles falaram lá sobre Calvino e Armínio, né? Que foram dois estudiosos, dois teólogos, e cada um falando desse ponto de vista, eles falaram sobre muitas outras coisas, tá? Eles falaram sobre muitos outros assuntos, mas quando fala esses dois nomes, só lembra de salvação, tá? E João Calvino, ele falava da graça irresistível, né? E a predestinação, e Armínio falava da salvação pela graça, tá? O que isso quer dizer? João Calvino dizia que se uma pessoa nasceu já eleita por Deus para ser salvo, essa pessoa ela vai ser salva de qualquer forma, não tem como essa pessoa perder a salvação, tá? Já Jacob Arminius, ele diz que a salvação ela tem que ser conquistada, ela é pela graça, por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, tá? E quando você para observar essas duas expressões, a predestinação e a graça, os dois termos, eles estão inseridos na Bíblia, tá? Só que quando nós começamos a estudar textos detalhados, nós vamos começar a perceber que a predestinação, ela não se encaixa bem como se diz na doutrina daqueles que seguem o pensamento calvinista.
Porque seria muito prático alguém pensar assim, puxa, dá umas duas. Ou eu sou salvo, ou eu sou condenado. Se eu nasci para ser salvo, então eu não preciso ir para a igreja. Porque se eu nasci para ser salvo, eu nem preciso aceitar Jesus, porque eu vou ser salvo. Acabou. E da mesma maneira, é uma pessoa ir para a igreja, aceitar Jesus, porém, ela pode ter sido escolhida para ser condenada. Ela vai para a igreja, vai ser fiel a Deus, vai ser fiel à igreja, vai obedecer Deus em tudo, vai obedecer a palavra de Deus, vai viver para Deus, vai dedicar a vida para Deus, mas ela foi eleita para ser condenada, então ela não vai ser salva, né? Então, essas lacunas que vêm dentro dessa linha de pensamento teológico, ela nos traz alguns pensamentos que dificultaria a vida para aqueles que já estão servindo a Deus em saber, será que eu sou salvo ou será que eu fui eleito para ser condenado? Porque se eu fui eleito para ser salvo, eu vou ficar aqui mesmo. E mesmo que eu errar, continuo salvo. Mas se eu fui eleito para ser condenado, não tem por que ficar aqui. Seria uma das lacunas que ficaria aí. E aí, dentro dessa matéria, a gente viu aí alguns textos, como Tito 2,11, e outras passagens que ilustram a ideia da graça e a própria morte e ressurreição de Cristo. Então, quando a Bíblia fala, né, expressa textos como esse de Efésios 1,5, o que de uma forma mais clara, a Escritura Sagrada está falando nesse ponto de vista sobre predestinação, tá? Aí a gente vai falando aqui na aula, aqui dentro da apostila, e a gente vai desenvolvendo. Aqui eu coloquei, eu ia usar mas também acho que não ia dar certo, né? Porque aí o Márcio quer ligar o data show, enfim. Então eu esqueci, falei, puxa, eu fiz o PowerPoint para levar, a gente nunca usou o PowerPoint aqui, ia trazer hoje, mas se trouxesse também, acho que não ia dar certo, né? Então a gente vai na didática do livro mesmo, tá, pessoal? A partir da página 10 aí, já começa aí a introdução, que é bem prática, né? Com o tema soteriologia, né? Que é a doutrina da salvação. E se caísse na prova, tá, gente? Se caísse na prova aí, que eu acredito que sempre cai essas perguntinhas simples aí. Hoje vocês vão fazer prova, hein? Olha que beleza, hein? Glória a Deus. Não vi nenhum glória hoje. Hoje vai ter prova? Hoje vai ter prova. A aula hoje ela é bem rápida. A gente vai ter avaliação aí, mas ela é de assinalar X. Eu acho que essas de assinalar que é pior do que a de escrever, né? Porque ela confunde, tem as pegadinhas. Mas essas palavras aí sempre caem essas perguntinhas aí, ó, né? Soteriologia, gente, é a junção de duas palavras gregas, tá? Tem aí soteria, tá? E logia, duas palavras, significa salvação ou libertação, e logia, que é ciência, doutrina, tratado, estudo, tá? E aí, você virando aí na página 12, tem uma série de textos aí de Mateus, Lucas, Marcos, João e Efésios 2,8, que nos fala sobre Jesus, tá? Jesus é o único meio de salvação, tá? Existem várias linhas, tem uma matéria chamada heresiologia, tá? Existem várias igrejas, ou podemos dizer aí denominações, que carregam a titularidade de cristãs, mas são consideradas seitas, que elas trazem várias doutrinas, tá? Existe uma que ela diz que você não precisa aceitar Jesus para ser salvo, tá? Então isso a gente aprende dentro da matéria heresiologia, e isso é um problema, porque se você olhar para toda a Bíblia Sagrada, tá? Eu digo toda a Bíblia, a gente falou de pré-ordenação em um dos vídeos, não lembro se foi no 7 ou no 8. O que é a pré-ordenação? Os fatos pré-ordenados, né? Deus, ele pré-ordenou todos os fatos que aconteceram. Quando você para pensar na plenitude da divindade de Deus, as pessoas dizem assim, olha, como é que Deus sabia que o homem ia cair, né? Que Lúcifer ia se rebelar, ia ter a queda dele, a terça parte dos anjos, ia tentar o homem. Deus sabia de tudo isso? Se a gente disser que não sabia, nós estamos tirando a divindade de Deus, porque ele é sempre eterno. A palavra eternidade quer dizer sem começo e sem fim. Então, quando a gente fala de Deus, o tempo de Deus, ele é kairos, é um tempo eternidade, é um tempo que para nós hoje
não temos como, com palavras humanas, poder trazer a dinâmica de como seria esse tempo. Mas para Deus, no tempo e eternidade, passado, presente e futuro, tudo é um só. E ao mesmo tempo nenhum deles existe, porque é um tempo eterno. Então, assim, o que aconteceu ontem já passou, é passado. O que está acontecendo hoje, agora, é presente. O que vai acontecer daqui 1 minuto, daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 1 semana, é futuro. Mas para Deus tudo isso já aconteceu. Porque Ele é sempre eterno, Ele é autoexistente, pré-existente, não foi criado por ninguém. Ele é imutável, não muda, Ele não pode mudar a sua essência. Ele tem todo o poder, Ele sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares. Oh, glória a Deus. Então, esse Deus, gente, Ele não tem como Ele não saber, Ele sabe. Só que Deus, na sua criação, ele sabe de todas as coisas que permanecem na eternidade, que aconteceram, que estão acontecendo, que vai acontecer, mas nesse aspecto, Deus, ele na sua plenitude da divindade, Ele deixou a autoescolha para a sua criação. Os anjos foram criados, nós temos aí o homem, o ser humano criado, o universo, né? Todas as coisas existentes foram criadas por Deus, tudo foi criado por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, é o que diz o evangelista João. Então, até a questão dos anjos, nós estudamos angelologia já, né? Não, ainda não. Então, eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui, mas na matéria angelologia, a gente estuda uma das partes do estudo. Por exemplo, Lúcifer caiu, o anjo de luz caiu e levou a terça parte. Hoje, será que anjos podem cair? A gente entra nessa questão. Só que isso foi um fato que aconteceu em um tempo e eternidade, porque literalmente os anjos estavam nesse tempo e eternidade, e quando o anjo de luz ele se rebela e a terça parte cai, aí nós temos lá o diabo e os seus anjos, né? Na verdade, quando a gente fala demônios, são anjos caídos. Então, assim, essa permanência dentro da criação de Deus é algo que nós não conseguimos, mesmo que vamos estudar. Pode falar. Sim. E fala tudo sobre Lúcifer. A gente tem também. Aí ele pegou e falou pra mim assim, porque às vezes eu pego algumas apostilas dele, aí ele falou assim, essa daí não é bom você tá vendo agora não. Então, tudo é bom estudar por partes, tá? Porque, por exemplo, tem uma matéria, angelologia, a gente não entra a fundo, né, sobre essa questão do anjo de luz, do Lúcifer, o anjo caiu. Mas a gente fala sobre os anjos, vai. Só que no bacharel tem uma matéria chamada divindade. E ali tem todos os nomes, e eu coloco deuses de D minúsculo, tá? Todos os deuses pagãos que tem na Bíblia. E tem uma parte lá que são os anjos, que são os demônios, os anjos caídos, e Lúcifer, que é o chefe dos demônios, que ele entra como uma questão de divindade porque é um anjo caído. E depois tem a divindade, é o maior estudo da faculdade sobre a Trindade, está nesse livro Divindades. É um livro que eles estudam lá no bacharel. Aí sim estuda sobre essa questão do diabo, né? Algumas faculdades têm uma matéria chamada demonologia, né? Aí estuda só sobre demônio e o diabo, tá? E fala, meu Deus, vou estudar demonologia, né? Pastor, mas essa questão você consegue achar ela dentro da angelologia, tá? Pastor, mas assim, para saber sobre isso daí é sempre, você tem que estar um pouco preparado, porque não mexe muito com a mente da pessoa sobre demônio. Aí no caso já os alunos do bacharel, eles já... Só para a pessoa já estar mais... Agora na angelologia a gente trabalha mais na questão dos anjos mesmo, tá? Para a gente não fugir aí do tema que nós estamos aí, sobre a salvação, nós temos aí esse tópico da página que nós estávamos 12, tá? Jesus é o único meio de salvação, tá? Então não existe, tá? Outro nome em que haja salvação. O apóstolo Pedro, quando ele estava pregando em Atos capítulo 2, ele começou a pregar e vai acontecer o grande mover do Espírito Santo, Atos 2 ali, versículo 4, tem o derramar do Espírito, depois Pedro começa a pregar, e ali vão a crescer as almas ali, as primeiras conversões. Pedro ele fala que não há outro nome em que haja salvação. Filipenses também fala isso. O próprio João, quando ele vai
falar sobre Jesus. Tá calor, né? Ligar. Eita, tô orando pelo ar-condicionado, hein? Tá ligado, vou ligar lá. Vou segurar a página aqui. Tá? Eu quero ler só um texto que vocês já conhecem, tá? Se alguém quiser me ajudar, minha voz não é muito bonita, que é João 14,6. Vocês me ajudam? Eu leio a parte teológica, vocês leem a parte bíblica, tá? É bem conhecido, tá? Jesus é o único meio de salvação, tá? Nós vamos falar sobre a revelação de Deus, né, dentro desses tópicos da salvação, na morte e ressurreição de Cristo, tá? Então, assim, Jesus é o único meio de salvação. E olha que interessante, um texto bem simples, tá? Principalmente porque nós vamos falar uma palavra aqui chamada conversão, falando sobre salvação. Quando a gente fala de salvação, é preciso falar sobre conversão. Quando a gente fala de salvação e conversão, a gente tem esse texto de João 14,6. Quem pode ler aí? Aproveita o microfone aí do irmão Ari. Isso. Aí vocês vão sair no YouTube, vai ficar famoso. João 14,6. Isso. Fala assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ô, glória. Aí, tá vendo? Glória a Deus. Olha que o próprio Jesus, ele disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que interessante que Jesus disse. Ele está dizendo que ele é o único meio de se chegar a Deus, tá? Quando a gente fala de chegar a Deus, está falando de salvação, eternidade, né? Estar diante da presença de Deus, adorar a Ele na beleza da sua santidade. Então Jesus está dizendo assim, eu sou o caminho, não existe outro. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, não existe outro, tá? Só que olha que interessante, quando Jesus disse assim, eu sou o caminho, tá? Esse é o caminho que leva para Deus. Nós temos uma palavra aí que nós falamos dentro das aulas chamada conversão. O que é conversão? Quem já tirou lá a habilitação, você fazia as aulas de volante lá, você tinha que fazer a manobra, estava indo numa reta, ó, dá seta aí e retorna. A manobra que você fez para voltar chama conversão. Você estava indo numa reta, numa direção e você fez a conversão para retornar. Na vida, não estando na presença de Deus, estávamos caminhando para a perdição eterna. Quando nós decidimos aceitar a Cristo, nós fizemos uma conversão. Estávamos indo no caminho que leva à perdição eterna e viramos na direção oposta. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Automaticamente, quando nós nos convertemos, começamos a caminhar nesse caminho que é Cristo. Olha que coisa tremenda. E você sabe o que é interessante? Tem isso no livro, não lembro a página ali ao certo, e a gente falou no vídeo também. A ideia de conversão para nós, tem até o hino, né? Conversão, né? Eu não sei cantar, o hino 15 da harpa. Foi na cruz, né? Vou ficar só a aula mesmo, senão vocês vão embora antes do, né? Então, assim, quando a gente fala de conversão, a ideia fixada na nossa mente é o dia que nós aceitamos a Cristo. Aceitei Jesus, me converti, né? Só que a ideia que Jesus trouxe assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nós paramos de ir na direção do mundo, o caminho que leva à perdição, e entramos no caminho que é Cristo, temos essa conversão, estamos nos aproximando de Deus através de Cristo. A cada dia, hoje, nós já garantimos a nossa salvação? Não, nós somos salvos em Cristo. Teremos a absoluta certeza o dia que a trombeta tocar. Jesus buscar a sua igreja, aí sim, é como você trabalha, né? O Tiagão aí que é empresário, e aí tá todo mundo trabalhando, o irmão Ari que é empresário, aí chega no dia do pagamento, o funcionário dele vai lá e ele fala, tá aqui seu pagamento. O cara trabalhou o mês inteiro. Quando ele pega, aleluia, é o dia abençoado. Nós vamos ter a maior certeza de tudo na nossa vida no dia que o próprio Jesus falou, vinde benditos para o reino de meu Pai, que está preparado desde antes da fundação do mundo. Tá? Por enquanto, nós somos salvos no tempo presente do pecado, tá? Do quê? Tá? Lembra que nós aprendemos lá em um dos vídeos? Nós somos salvos em 3 tempos, tá? Passado,
presente e futuro, tá? No passado do quê? A penalidade, o castigo que estava proposto sem que houvesse a expiação, tá? Ah, mas tinha expiação, tinha sacrifício. Tinha, mas toda vez que alguém pecava, tinha que ir lá e levar o sacrifício, o cordeiro. Se fosse pobre, um punhado de farinha. Se tivesse uma condição melhor, o cordeiro. Se fosse rico, podia levar um touro. Se fosse para os dias de hoje, dá para fazer um churrascão, né? Mas aí, qual que é a ideia? Tinha que fazer expiação, tá? Expiação por toda a nação de Israel, uma vez por ano. O sumo sacerdote ia lá com o sangue do cordeiro, fazia expiação, mas no ano que vem tinha que voltar. Então, era uma coisa que não tinha como o homem por si só tirar essa culpa, tirar essa penalidade, tá? Só quem fez isso, tá? Para a humanidade foi o próprio Jesus. Ele morreu, sacrifício vicário, um único sacrifício por todos e uma única vez, né? Então hoje em Cristo, aceitando a Cristo, nós somos livres, tá? Do poder do pecado. Nós deixamos de ser pecadores? Não, nós estudamos a matéria lá, a martiologia, a doutrina do pecado. Deixamos de ter a natureza pecaminosa? Não. Só que hoje o pecado ele não tem mais poder sobre a nossa vida, porque nós estamos salvos em Cristo Jesus. Tá? Glória a Deus. Então isso é muito importante, tá? Nós compreendermos. No passado da penalidade, tá? No presente hoje do poder do pecado e no futuro seremos salvos, tá? Da presença do pecado. Por quê? Porque Paulo escreveu lá aos Tessalonicenses 4,16, é o texto sobre o arrebatamento da igreja. Depois, em 1 Coríntios 15, a partir do 51, quando ele diz: "Eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados", né? Então, quando Cristo vier cumprir todas as coisas, nós teremos um corpo transformado, irmãos. Olha que coisa tremenda. Então, ele diz assim lá em 1 Coríntios, a partir dos 51 do capítulo 15, ele diz assim: "Quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir da imortalidade", olha que coisa tremenda. Paulo está dizendo assim que essa matéria ela vai ser transformada. O que é mortal não vai ser mais. O que é corrompido, o que está corrompido pelo pecado, ele não vai ser mais corrompido. Teremos um corpo transformado. Então, literalmente, a nossa natureza, quando Cristo cumprir todas as coisas, vir buscar a sua igreja, vir cumprir tudo que ele prometeu para os salvos, o nosso corpo será transformado e o poder não estará mais presente nem de perto, nem de longe na nossa vida. Olha que coisa tremenda, irmão. Sentir a presença de Deus aqui. Ô, glória, tá? Então nós temos aí Jesus como o único, tá? Meio de salvação. Vou tentar ir o mais rápido que eu puder aqui, tá, gente? A importância da salvação, né? Aí tem na página 13, e nós vamos aprender aí sobre regeneração. O texto que fala aí mais profundo é o Nicodemos, né, que era príncipe de Israel, era um homem que tinha um conhecimento maior sobre a cultura, a literatura, a religião e a lei, e Jesus fala para ele que ele tinha que nascer de novo, né? Jesus fala: olha, se não nascer de novo, não consegue ver o reino de Deus, tá? E Nicodemos falou: pode um homem, já sendo velho, né? Vamos ler lá João 3, vai? Para a gente não ficar só nas minhas palavras, olha que interessante, João 3:3, tá? Pode, né, um homem, sendo já velho, né, foi a pergunta que Nicodemos fez para Jesus. Aleluia. Quem quiser ler aí em alto e bom som aí para ajudar a partir do versículo 3, do capítulo 3, Jesus está falando com Nicodemos, Nicodemos recebe a resposta de Jesus. João 3:3. É interessante quando a gente usa a nossa Bíblia, a gente acha tudo rápido, né? Você pega uma Bíblia emprestada, parece que você não acha nada. Mas vamos lá. João 3, a partir do 3, né? Aí, Jesus respondeu e disse-lhe, vai lá. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe ao nascer? Olha aí. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. Entrar E o que no- é tá bom, tá bom. nascido, tá bom? Glória. Olha que coisa tremenda, tá? Pode falar. Nesse versículo, muitas pessoas kardecistas usam esse versículo para falar de reencarnação. Não, mas é totalmente fora de contexto. Então, mas eles usam. Eu já li algumas revistas de Allan Kardec, e ele usa muito a Bíblia, né? Eles usam muito textos bíblicos, principalmente do Evangelho de João, né? Para lubridiar as pessoas e depois eles aplicam a doutrina, mas não é esse caso. A gente vai ter uma matéria sobre seitas e heresias, vai ser bem bacana também. Olha que coisa tremenda, tá? Lá no primeiro, no versículo 3, são duas coisas que nós temos que observar quando Jesus fala de reino, tá? Porque Jesus veio para pregar o reino. Ó, lá no versículo 3, quando vai encerrar, Jesus disse assim, ó, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas quando ele fala lá embaixo, no 7 não, cadê aqui? No 5, ele fala assim, ó, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar, tá, no reino de Deus. Ó, do pulo de um versículo para o outro, na extensão, Jesus muda. Ele fala assim, olha, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí ele continua e ele fala assim, olha, aquele que não nascer... Aí ele explica melhor. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot